Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía sobre as ruas estreitas e mal iluminadas da cidade. Os postes de luz lançavam um brilho pálido, projetando sombras ameaçadoras nas paredes cobertas de grafite. Na esquina de um beco, um pequeno grupo de criminosos debochava, preocupado em aterrorizar um pedestre solitário. Seu alvo parecia fraco, insignificante, um homem de olhar calmo e comportamento discreto que caminhava sem pressa. Olha só para ele! Ele está com medo só de andar, gritou um deles, cuspindo no chão. Eles cercaram o homem, pensando que poderiam subjugá-lo facilmente, humilhá-lo para seu próprio prazer. Golpes foram desferidos, insultos proferidos, mas o homem não reagiu. Seu olhar permaneceu fixo, frio, quase distante, como se todo o caos ao seu redor não o afetasse. No momento em que estavam prestes a intensificar a violência, a atmosfera mudou abruptamente. Um silêncio pesado se instalou. A respiração tornou-se irregular. Num instante, o homem moveu-se com a precisão de um raio. Cada movimento era calculado, cada gesto mortal. Os criminosos, confiantes em sua força, viram-se desarmados no chão, incapazes de compreender o que acabará de acontecer. Eles acabavam de cruzar o caminho de um ex-assassino de aluguel, um homem cujo passado sangrento fora apagado do mundo, mas nunca de sua memória. E agora eles pagariam o preço por sua arrogância. O homem se afastou calmamente sem dizer uma palavra, como se nada tivesse acontecido. Mas em seus olhos havia uma promessa silenciosa. Aqueles que o subestimavam sempre acabavam se arrependendo. Na manhã seguinte, a cidade parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas para Leon, o homem que todos acreditavam ser vulnerável, a calma era apenas superficial. Desde sua aposentadoria, ele aprenderá a esconder suas habilidades. Sua vida se resumia a rotina simples: café preto, caminhadas no parque e leitura tranquila. Ninguém sabia que ele fora um dos assassinos mais temidos da Europa Oriental. Naquela manhã, porém, uma lembrança dolorosa ressurgiu. As risadas e os insultos do dia anterior ainda ecoavam em sua mente. Ele sabia que aqueles criminosos não eram quaisquer pessoas. Pertenciam a uma rede local que controlava o tráfico de drogas e armas em seu bairro. A arrogância deles o enfureceu, mas acima de tudo, ele não suportava a humilhação de pessoas inocentes, ou mesmo a sua própria. Leon decidiu dar um passeio pelo mercado, sob o pretexto de comprar algumas frutas. Observou em silêncio, analisando cada movimento dos transeuntes. Seu olhar recaiu sobre um beco lateral. Dois homens conversavam em voz baixa, seus gestos nervosos, seus olhares inquietos. Ele reconheceu imediatamente suas tatuagens e cicatrizes, as mesmas de ontem. Pensaram que o haviam humilhado, mas não sabiam que haviam acabado de despertar uma fera adormecida. Ele se aproximou lentamente sem pressa, com um leve sorriso nos lábios. Cada passo calculado, cada respiração controlada. Quando os dois homens ergueram a cabeça e o viram, a confiança deles se dissipou. Pensaram que o estavam provocando, mas o que ainda não sabiam era que Leon não era mais o mesmo, havia piorado. Antes que pudessem reagir, Leon já havia avaliado a posição deles, suas fraquezas, suas armas potenciais. Um simples gesto de sua parte teria sido suficiente para neutralizá-los, mas ele queria que entendessem uma coisa: o passado nunca é verdadeiramente esquecido. Você deveria aprender a escolher seus alvos, disse ele calmamente com a voz gélida. Os homens recuaram, percebendo o erro monumental que haviam cometido. Naquele bairro, todos conheciam Leon por sua discrição, mas ninguém tinha noção da extensão de suas habilidades. E agora eles estavam prestes a descobrir, da pior maneira possível. A noite caía e as ruas se enchiam de sombras que se moviam. Leon sabia que os criminosos de ontem não ficariam impunes por muito tempo. Mas ele também não era um homem comum. Passara anos observando, planejando, e cada erro cometido por seus adversários seria explorado com precisão. Ele seguiu discretamente os dois homens à distância. Eles se achavam invencíveis, rindo e contando como haviam humilhado o velho no beco. Alheios a tudo, não perceberam a figura silenciosa deslizando de sombra em sombra atrás deles. Leon não queria derramamento de sangue desnecessário. Seu objetivo não era violência gratuita, mas sim uma lição. Ele havia aprendido que o medo muitas vezes é mais poderoso que a dor. Então, começou roubando as armas que eles haviam escondido em uma caçamba de lixo, sem que percebessem. Depois, brincou com os nervos deles. Um ruído repentino atrás deles, uma sombra que desaparecia quando se viravam, um hálito gélido na nuca. Eles estavam presos em suas próprias imaginações. Quando o pânico se instalou, Leon finalmente apareceu, calmo e ameaçador.
Os dois homens perceberam tarde demais que estavam em desvantagem. Cada movimento de Leon era fluido, preciso e rápido. Em poucos segundos, eles se viram subjugados, incapazes de se mover, dominados pelo medo mais do que pela força. Vocês pensaram que eu era apenas um homem fraco, disse Leon, olhando-os nos olhos. Mas o passado nunca morre. Ele apenas espera o momento certo. Então, antes de desaparecer na noite, ele deixou uma mensagem clara, um símbolo gravado na parede do beco, reconhecível apenas por aqueles que sabem. Um aviso de que subestimar Leon foi o maior erro de suas vidas. Naquela noite, os criminosos perceberam que nunca haviam enfrentado um homem comum. E Leon, por sua vez, caminhava nas sombras, pronto para retomar sua vida tranquila. Mas agora mais consciente de que seus antigos inimigos jamais o deixariam completamente em paz. A calma da cidade era uma ilusão. Enquanto Leon apreciava sua descrição, a rede criminosa a qual pertenciam os dois homens humilhados no dia anterior já estava em alerta. Telefones tocaram, mensagens circularam, e em pouco tempo, uma caçada humana em grande escala estava em andamento. Leon sabia que seus inimigos não o esqueceriam tão facilmente. Ele pressentiu a ameaça antes mesmo que ela chegasse. As ruas pareciam mais estreitas, cada som ecoando como um alerta. Mas Leon não se surpreendeu. Ele havia previsto essa escalada. Sua retirada jamais embotara seus instintos ou seus talentos. Cada canto da cidade, cada viela, cada sombra lhe era familiar. Enquanto caminhava, um veículo preto diminuiu a velocidade ao seu lado. 3 homens armados, enviados para capturá-lo, pensaram que poderiam pegá-lo de surpresa. Mas Leon já estava preparado. Com um movimento fluido derramou uma pequena lata de óleo na estrada. Os pneus cantaram, o veículo derrapou e os homens perderam o controle. Antes que pudessem se recompor, Leon havia desaparecido nas ruas laterais como um fantasma. Mas desta vez não se tratava apenas de intimidação. A rede havia contratado especialistas para rastreá-lo, homens capazes de ler seus movimentos e prever suas reações. Leon sabia que precisava jogar um jogo perigoso. Paciência e inteligência seriam suas únicas armas. Ele usava táticas simples, porém eficazes, armadilhas improvisadas, iscas e desvios. Cada erro cometido por seus perseguidores se voltava contra eles. Alguns acabavam lutando entre si, tomados pelo pânico. Outros eram encurralados por engenhocas engenhosas deixadas em seu caminho. E no centro de tudo, Leon permanecia invisível, silencioso e implacável. Enquanto observava a cena de um telhado com vista para a cidade, um sorriso frio surgiu em seu rosto. Eles pensaram que poderiam quebrá-lo ontem. Hoje ele estava no controle. Mas, no fundo, ele sabia que aquilo era apenas o começo. A emissora não desistiria tão facilmente. E Leon teria que fazer uma escolha: continuar se escondendo ou confrontar seus inimigos de uma vez por todas. A calmaria antes da tempestade não duraria. O jogo tinha acabado de começar. A noite havia caído sobre a cidade, mas para Leon, a escuridão nunca fora um obstáculo, era sua aliada. Cada sombra, cada recanto, cada passagem estreita servia como seu campo de atuação. A rede criminosa pensara que poderia caçá-lo e intimidá-lo. Mas agora, era ele quem escolhia quando atacar. Ele passará horas estudando seus hábitos, identificando seus esconderijos e pontos fracos. Os homens que o humilharam ontem eram apenas a ponta do iceberg. Por trás deles havia toda uma rede armada e perigosa, mas Leon tinha a estratégia perfeita: atacar rápido, atacar com força, desaparecer antes que pudessem reagir. O primeiro prédio que ele visitou foi um armazém abandonado usado como depósito de armas. Leon entrou silenciosamente com movimentos calculados e precisos. Um a um, os guardas foram neutralizados sem fazer barulho, suas armas caindo a seus pés. Cada passo ecoava como uma promessa: aqueles que o subestimaram pagariam caro. Então ele chegou à sala principal. Os líderes da rede estavam reunidos, discutindo como localizar o velho que os havia humilhado. Leon os observou por um instante, calculando o melhor momento para atacar. Uma explosão repentina, um sistema de ventilação manipulado para desorientá-los. Em poucos segundos, a sala mergulhou no caos. Os homens gritavam, procurando suas armas, mas Leon já estava entre eles. Velocidade, precisão, controle total. Cada movimento era mortal e deliberado. Nenhum deles podia reagir antes de ser neutralizado, mas Leon não estava ali para matar sem necessidade. Ele queria enviar-lhes uma mensagem clara. Você achou que podia brincar comigo, disse ele calmamente, sua voz gélida ecoando no silêncio. Lembre-se sempre, o passado nunca morre. Num gesto final, ele fincou um símbolo na parede, um aviso visível apenas para aqueles que sabiam seu nome.
Então, como uma sombra, desapareceu na noite, deixando para trás homens desorganizados, aterrorizados e humilhados. Naquela noite Leon havia retomado o controle. Mas ele sabia que a guerra não havia terminado. A emissora não se esqueceria. E ele, agora, estava pronto para enfrentar qualquer coisa que se colocasse em seu caminho. As ruas estavam silenciosas, mas Leon sabia que o silêncio nunca era sinal de inocência. A rede criminosa havia sido humilhada e desorganizada, mas o ego de seus inimigos permanecia inabalável. E no mundo que ele conhecera, o orgulho é uma motivação poderosa e muitas vezes mortal. Enquanto caminhava na sombra de uma ponte, um arrepio percorreu sua espinha. Não era o vento. Uma figura familiar surgiu à distância com passos firmes. Um antigo associado, desaparecido há anos, que outrora compartilhara com Leon missões sangrentas e segredos que jamais haviam confidenciado a ninguém. Leon, nunca pensei que voltaria a te ver vivo. Não voltei para uma reunião, respondeu ele, com a voz baixa, mas afiada como uma lâmina. Seu antigo parceiro revelou a verdade. A rede que ele pensava estar enfraquecida, na verdade, havia se reagrupado. Eles recrutaram mercenários experientes e assassinos treinados para caçar um homem como Leon. Seu objetivo: eliminar aquele que os havia humilhado e restaurar sua reputação por meio de derramamento de sangue. Leon compreendeu que não podia mais operar nas sombras. O jogo estava prestes a se tornar aberto, brutal, sem volta. Ele precisava atacar antes que eles atacassem, mas desta vez sabia que não estava sozinho. Alguns antigos aliados, leais a ele por anos, se juntariam a ele. Naquela noite, ele arquitetou um plano ousado. Cada movimento seria calculado, cada ataque coordenado. A rede estava prestes a descobrir que subestimar um ex-assassino de aluguel não era apenas um erro, era uma sentença de morte. Enquanto as luzes da cidade cintilavam à distância, Leon olhou para o céu. Ele sabia que uma nova batalha estava prestes a começar, mais perigosa do que qualquer outra que já havia enfrentado. Mas ele se sentia pronto. Cada cicatriz, cada dor passada, cada humilhação que havia suportado o prepararam para aquele momento. Que venham, murmurou ele com um olhar determinado. Desta vez, eles aprenderão que algumas sombras nunca morrem. E no silêncio da noite, Leon se preparou para confrontar seus inimigos de uma vez por todas, pronto para mostrar que até mesmo o passado mais sombrio pode se tornar uma arma implacável novamente. O sol já havia se posto há muito tempo, e a cidade mal dormia. Para Leon, era um momento perfeito. Cada viela, cada telhado, cada sombra era território que ele conhecia melhor do que ninguém. A rede criminosa, confiante após o recente recrutamento, não fazia ideia de que a tempestade estava prestes a chegar. Os capangas estavam espalhados por diferentes prédios, prontos para cercar Leon. Mas ele havia planejado cada detalhe. Armadilhas, iscas, sinais codificados com seus antigos aliados. Tudo estava pronto para virar o jogo contra eles. Ele começou no armazém principal, onde os líderes da rede estavam reunidos para coordenar o ataque. Com alguns movimentos precisos, Leon neutralizou os guardas do lado de fora antes de entrar no prédio. Cada passo era silencioso, cada gesto mortal, e cada inimigo que encontrava era desarmado ou incapacitado antes mesmo de entender o que estava acontecendo. O confronto final ocorreu na sala central, iluminada por luzes bruxuleantes. Os líderes da rede, armados e prontos para lutar até o fim, viram Leon avançar calmo, mas determinado. Você achou que sua rede de contatos poderia me esmagar, disse ele, com sua voz gélida ecoando pela sala. Mas você nunca entendeu uma regra simples: subestimar um assassino de aluguel é assinar sua própria sentença de morte. Enquanto os tiros irrompiam e o inimigo tentava revidar, Leon se movia com precisão sobre-humana, esquivando-se, neutralizando e controlando cada movimento. Seus aliados, estrategicamente posicionados, abateram os homens isolados. Velocidade, estratégia e força combinada, tudo se desenrolou conforme o planejado. Em poucos minutos toda a rede ficou sem energia. Os líderes, humildes e aterrorizados, compreenderam que não haviam sido derrotados pela força bruta, mas sim pelo domínio absoluto do terreno, pela paciência e pela inteligência de Leon. Antes de desaparecer na noite, Leon deixou uma mensagem gravada na parede do armazém, um símbolo do seu passado, um aviso para aqueles que ainda ousassem desafiar um homem que consideravam derrotado. Naquela noite, Leon não apenas vingou a humilhação que sofrerá, como também retomou controle sobre um mundo que o havia esquecido. Ele provou de uma vez por todas, até mesmo um homem do passado pode se tornar uma lenda no presente. E enquanto desaparecia nas sombras, apenas uma palavra ecoava em sua mente: liberdade. A liberdade de viver novamente, mas desta vez, sob suas próprias regras.